Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje continuamos na saga do labirinto 3D no Python com Ray Tracing. Eu estava achando o jogo um pouco parado, então resolvi tentar implementar um sistema de inimigos. Assim a gente não pode mais ficar de bobeira no labirinto, tem que estar sempre ligado. E como você tem inimigos, você precisa poder se defender, então eu também fiz um esquema para lançar bolas de fogo para matar esses inimigos. Eu falo inimigos, mas na verdade tem só um. Mas se você matar ele, ele aparece de novo em algum lugar aleatório do mapa. Além disso, como sempre, acabei fazendo alguns ajustes visuais no jogo. Mudei um pouco o céu, deixei ele mais alto e coloquei uns efeitos. Quando se atira uma bola de fogo, ele vira a fonte de luz principal. Então quando você atira uma bola de fogo, as sombras são projetadas a partir da bola de fogo. E a fonte de luz do céu também se movimenta com o tempo, como se fosse um sol passando por cima de você. Outra coisa interessante que adicionei foi a resolução dinâmica. Assim eu não preciso mudar a resolução manualmente se o jogo ficar travando. Ele roda liso o tempo todo, só que às vezes ele fica mais pixelado. Também fiz um menu bem simples, com pausa e pontuação, e cada rodada que você chega na saída do mapa você ganha um ponto, mas se morrer você perde um ponto. E por último, mas não menos importante, eu adicionei sons, que deixam o jogo bem mais divertido, na minha opinião pelo menos. Bom, tem bastante coisa para falar, então bora começar. Antes de fazer o inimigo em si, eu achei interessante começar pelo modelo do próprio jogador. Afinal, esse labirinto é cheio de espelhos, assim ele pode se admirar. Comecei pelo jogador, na verdade, porque eu não preciso de uma lógica extra para movimentação. Eu pensei em fazer alguma coisa mais elaborada, mas ia complicar bastante as coisas. Com um modelo 3D complexo, eu não sei como que eu poderia implementar isso de um jeito fácil nesse jogo. Então, para simplificar as coisas, eu resolvi só fazer um modelo com simetria radial. Assim ele parece igual de qualquer direção. Fica bem simples, mas já serve para o propósito. E assim surgiu a nova mascote desse canal. Hello, I am Cupid. Nice to meet you. Um jeito bem simples de desenhar o jogador é verificar em cada passo do raio se ele está perto do jogador ou não. Só que isso é muito ineficiente. Considerando que a gente tem um mapa baseado em células, a gente pode marcar a célula no mapa em que o jogador está. E quando o raio passa por essa célula, ele verifica se atinge o jogador ou não. Assim não quebra a lógica de otimização do vídeo passado. Para isso eu crio uma cópia do mapa com as alturas das paredes e marco a posição antes de desenhar cada frame. E mando esse mapa modificado para desenhar. Como o modelo é composto por 3 partes, eu tenho que checar as 3, tanto no raio da visão quanto no raio das sombras. Para os inimigos é praticamente a mesma coisa e para diferenciar do jogador é melhor mudar um pouco as cores. Só que a gente precisa de uma lógica para a movimentação do inimigo. E como eu falei, para simplificar, eu vou fazer um único inimigo que sempre que você mata ele, ele renasce depois de alguns instantes. Antes de mais nada, temos que definir uma posição inicial para o inimigo. Eu vou pegar uma posição aleatória no mapa. E se tiver parede, eu vou remover. E a movimentação do inimigo, de forma resumida, funciona assim. Se ele não viu o jogador, ele fica andando de um lado para o outro aleatoriamente. Mas no momento que ele enxerga o jogador, ele vai atrás dele. E para saber se ele enxerga o jogador, eu lanço um único raio que vai do inimigo até o jogador e que tem um tamanho limite. E se ele chegar na posição do jogador sem bater em nenhuma parede, então quer dizer que ele viu o jogador. E se o inimigo chegar na mesma célula do jogador, o jogador morre e perde um ponto. Então o que o jogador pode fazer para se defender? Bom, primeiro ele pode tentar correr, mas isso não tem muita graça. Então resolvi adicionar o poder de lançar bolas de fogo. Graficamente elas funcionam de um jeito bem parecido com o jogador e o inimigo, através de uma marcação no mapa com a posição atual, só que a principal diferença é que ela não tem sombra. Na verdade ela é uma fonte de luz. Mas a lógica é mais simples. A bola é lançada para frente com uma certa variação aleatória da direção em uma velocidade fixa. E se ela não bater em nada, um inimigo ou uma parede, a bola desaparece depois de meio segundo. Se acertar o inimigo, ele morre, pelo menos por alguns segundos. Então ele reaparece em algum lugar aleatório do mapa. Ele também morre se ficar muito longe do jogador e reaparece numa posição mais próxima. Assim eu acho que o jogo fica bem interessante, porque você tem que ficar ligado o tempo todo para não morrer. E os reflexos podem ser bastante úteis. E os sons também têm um papel importante. Eles avisam quando o inimigo te viu e se ele morreu ou renasceu. E a lógica do som também não tem mistério. Eu coloquei aqui os sons correspondentes dentro de cada evento que acontece dentro do jogo. Então, quando acontece alguma coisa, ele toca o som correspondente. E sobre o menu do jogo, esse também é muito simples. Eu posso pausar o jogo e a partir daí
despausar ou começar um novo jogo, ou então mesmo sair do jogo. Posso também continuar um jogo depois de morrer, só que eu perco pontos de qualquer jeito. E a resolução dinâmica, que eu comentei mais cedo. Ela também é bem simples. Se a taxa de quadros ficar abaixo de um limite de 50 fps, eu diminuo a resolução. E se passar de 65, eu aumento a resolução. Então ele fica sempre flutuando ali por volta de 60 fps. Primeiro eu estava usando a função getFPS do Pygame, mas ela usa a média dos últimos 10 frames, aí fica um atraso no ajuste automático, então achei melhor calcular o FPS manualmente em cada frame. Fora isso, eu acabei mexendo em vários pequenos detalhes do jogo. Detalhes pequenos, tipo, que não vale muito a pena a gente ficar discutindo aqui. E chegamos no fim de mais um vídeo sobre o jogo de Ray Tracing no Python. E agora já é um jogo mais apresentável, mais importante. Eu acho que está bem divertido. Provavelmente ainda vou mexer alguma coisa nele, mas para mim já é um jogo completo. Me contem aí o que vocês acharam. Se puderem testar o jogo também seria legal. Espero que tenham curtido esse vídeo e até a próxima.